Olá, meus irmãos, uma boa tarde, meus amigos, companheiros de pensamento acerca da Bíblia. Nós vamos nessa tarde tomar mais um texto da Palavra do Senhor e pensar um pouquinho em cima dessa instrução, que são os pensamentos que a Bíblia deixa para nós, os textos que a Bíblia tem deixado para nós, de enriquecimento, tanto moral quanto espiritual, e pensar em cima desses mandamentos, em cima dessas leis, em cima dessas orientações bíblicas, muito melhora a nossa vida pessoal, nossa vida sentimental, emocional, e nos faz pessoas cada vez melhores para viver na sociedade, para viver em grupo, em família. Então, hoje nós vamos ler um texto que está no capítulo 4 do livro de Eclesiastes. Capítulo 4, versículo 1. Eu vou ler para nós podermos pensar em cima desse texto que foi escrito há um bom tempo atrás, né? Texto do Antigo Testamento. Tem muitos anos que foi escrito. E nós vamos então fazer um pensamento, pensar em cima do que foi escrito nesse período, naquele período, né? Diz assim: de novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Então, esse é o texto que nós temos de Eclesiastes, capítulo 4. O livro de Eclesiastes, apesar de muita gente dizer que foi escrito por Salomão, e muita gente prega em cima desse pensamento, da ideia de que foi Salomão que escreveu, e nós temos ali Provérbios de Salomão, Provérbios que Salomão falou, tem o livro de Eclesiastes, logo depois tem o livro de Cântares de Salomão, também escrito. Mas é bem provável que tanto Provérbios quanto Cântares, Salomão tenha falado coisas e as pessoas foram registrando, foram escrevendo. Havia os escribas para fazer isso. E de igual modo também Eclesiastes. Mas o pensamento é a ideia. O pensamento que a gente vai fazer é a ideia daquilo que a sociedade estava vivendo naqueles dias. Esse texto, esse livro de Eclesiastes conta uma história do pensamento do homem em cima de tudo aquilo que ele vê. Então, esse sábio, esse mestre, que está fazendo uma avaliação da sociedade, do indivíduo, da família, do trabalho, está fazendo uma avaliação de tudo que está diante dos seus olhos. Então, diante dos seus olhos, ele vê um monte de coisas justas, coisas injustas, coisas boas, coisas ruins. E o final dessas coisas, ele comenta que é vaidade. Que é vaidade. Então, e nesse versículo 1 do capítulo 4, ele está falando que viu a opressão debaixo do sol e a lágrima dos oprimidos. Então, o ser humano oprimido sofria, chorava, e não tinha, como ele fala ali, não tinha quem pudesse socorrer, porque a lei estava a favor, né? O poder estava a favor do lado do opressor. Então, a gente vai pensar isso numa situação do Antigo Testamento, de cerca de uns quase 1000 anos, um pouco menos, antes de Cristo, né? Talvez esse texto tenha até sido escrito uns 200 anos antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo, tenha sido registrado. Não, a gente não vai fazer a hermenêutica, nem a exegese da possibilidade de quando foi escrito esse texto, mas é o pensamento. Nós queremos
esse pensamento. E dentro desse pensamento da opressão que ele estava vendo, a gente pode comparar, né, fazer uma analogia com o que nós estamos vivendo hoje, o que o mundo está passando hoje e o que o Brasil está vivendo hoje também. Não é aplicação, não quero fazer uma aplicabilidade do texto lido com a nossa história, mas é um pensamento em cima do que acontecia com o oprimido e que ele via acontecendo na vida do oprimido e o opressor, o que o opressor fazia com o ser humano. E nós vemos hoje que ainda se vê e ainda se age dessa forma, né? A opressão continua debaixo do sol a ter a sua força, o seu poder. E o poder que existe sobre toda a face da terra, ela é a favor dos opressores e não a favor dos oprimidos. E dentro desse contexto, sem querer ser político, jamais pensando em política, verdadeiramente, tem um pensamento do professor Paulo Freire, que ele fala sobre a desumanização e a humanização. Então, a história da humanidade, poder pensar no texto que foi escrito em Eclesiastes, quase que eu falo Salomão, né, no texto que foi escrito em Eclesiastes, é pensar na humanização, como que vivia, como que estava a humanidade naquele período em que esse texto foi escrito. E qual a desumanização em que o povo viveu diante da escassez de ajuda, diante da escassez de socorro, diante da escassez de recursos e de olhar para o oprimido. Então, esse sujeito oprimido, ele era um objeto, ele era um sujeito oprimido, mas em contrapartida era um objeto da opressão do opressor, do poder da opressão, do opressor que estava sobre ele. Então, essa disparidade de raciocínio, de pensamento que a sociedade constrói, sempre está construindo, em que os valores acabam se perdendo e que o ser humano, cada dia que passa, vale menos, né? O escritor de Eclesiastes já pensava dessa forma. Ele disse, de novo, olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Então, de novo, ele está olhando, ele está observando tudo que está acontecendo ao seu redor. E ele, de novo, entre as tantas outras coisas que ele vem falando sobre o tempo, sobre a maldade, sobre a criação de uma coisa e de outra, agora ele está falando, de novo eu vejo que a opressão prevalece debaixo do sol. Ou seja, na luz do dia, no brilho da luz, ainda existem opressores oprimindo o direito do povo, oprimindo o direito do cidadão, oprimindo o direito de ir e vir e permanecer, oprimindo o direito de trabalho, de saúde, de educação, oprimindo toda essa conjuntura que é a causa de nós sermos e buscarmos a alimentação, no sentido etimológico da palavra alimentar, né? E o escritor, ele diz com tristeza, no final, não há quem os console. O opressor, ele só oprime. E o oprimido não tem um consolador. O oprimido não tem um consolador. Em contrapartida, nós, pensando no texto que foi escrito, nós temos uma contrapartida. Nós temos uma intervenção que pode nos ajudar no momento em que nós estamos vivendo um mundo de opressão, um mundo em que, debaixo do sol, o opressor tem ao seu lado o poder para oprimir cada vez mais o ser humano fragilizado, desumanizado, né,
que vive a desgraça da impotência social, da impotência educacional, da impotência de humano mesmo, de ser humano, porque ele se tornou um objeto do opressor, é um sujeito oprimido, sempre oprimido, objeto do opressor. Então, nessa consideração que a gente faz desse texto de Eclesiastes, nós podemos pensar que nós, ainda que debaixo do sol estejamos num estado de opressão, num estado, porque nós não somos oprimidos, né? Não podemos viver e acreditar que somos oprimidos, ou que somos objetos de opressão, que somos sujeitos dessa situação tão calamitosa e tão triste. Mas nós temos que pensar e nós temos que raciocinar que existe um que veio a nosso favor, que veio a favor de todos aqueles que estavam debaixo de todas as cargas sociais, espirituais, físicas, de desumanização pessoal. Nós temos uma pessoa que veio para desfazer todo esse pensamento de desconstrução do ser humano e veio construir em nós um ser livre para viver uma vida de acordo com o propósito que ele tem para cada um de nós. Esse é Jesus Cristo. Se nós formos ler o Sermão do Monte, ele fala: bem-aventurados aqueles que são perseguidos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, é esse ponto. Jesus Cristo ele veio para nos dar uma luz nessa situação a qual nós estão tentando nos envolver na desumanização da sociedade, na desumanização da família, no desrespeito aos valores morais, éticos, sociais. Então, Jesus Cristo veio para nos dar essa força espiritual, essa força material, porque ele deixou aqui registrado para nós podermos buscar, para nós podermos entender que existe um mandamento, existe uma lei que vai além dos nossos princípios, além dos nossos valores, além dos nossos desejos, além das nossas vontades, e que essa lei é a lei que cura, a lei que liberta, a lei que transforma, é a lei que movimenta e muda a nossa vida, muda o nosso ser. Então, esse pensamento sobre Eclesiastes capítulo 4, sobre aquilo que o escritor viu naquele tempo, por uma nuvem, nós podemos ver também no nosso tempo, flutuando no nosso meio, mas nós não podemos fazer parte desse teatro de opressão, de humilhação e de desvalor ao qual tem sido colocado o ser humano, o indivíduo, na sociedade. Porque nós temos um Deus, e Deus veio em nosso favor. O nosso irmão João, na sua primeira carta, ele diz que o Senhor Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo, ou seja, ele veio para mudar. Se hoje o opressor tem ao seu lado o poder, nós, ao nosso lado, aquele que está sendo oprimido tem ao seu lado aquele que desfaz o poder da opressão, aquele que movimenta uma nova história na nossa vida. E nós temos que crer o que o escritor de Provérbios ele diz, Provérbios capítulo 21, primeiro versículo, capítulo 21, capítulo 11, primeiro versículo, ele fala que, entre outras palavras, que o coração do rei está na mão do Senhor. Então, o coração do opressor está na mão do Senhor. E é preciso que nós tenhamos uma nova visão, não dessa posição, não ter uma visão enjaulada, mas que nós possamos ter uma visão aberta com relação à construção do mundo, à história do mundo, à leitura do mundo. Assim como eu comecei a falar aqui do professor Paulo Freire, que
objetivava abrir os olhos da sociedade, objetivava abrir os olhos das pessoas para a sua própria história, para a construção da sua própria história. Vou repetir, não é a defesa política com relação ao marxismo, com relação ao comunismo, de maneira nenhuma. O objetivo é a educação. E nós, quando buscamos o entendimento da educação, nós saímos da escuridão, deixamos de ser oprimidos, deixamos de estar debaixo do poder do opressor, porque você conhece os seus valores, conhece a sua história, conhece a sua dignidade, conhece o seu devido poder diante da sociedade. Então você vai construir ou reconstruir aquilo que é de direito seu construir. Então, quando o escritor de Eclesiastes 4, ele comenta, ele pensa sobre essas coisas que ele via, ele diz, e de novo olhei e vi, de novo olhei e vi, que nós possamos ter esse pensamento de olhar e ver que não existe uma escuridão diante dos passos daquele que hoje está vivendo debaixo da opressão, perdão. Não existe uma escuridão, existe uma luz, existe uma candeia, um lampião. Então, nós temos que pegar, tomar esse lampião e seguir para nós mesmos, ou aqueles que são oprimidos, aqueles que estão vivendo sobre o jugo da opressão, eles podem tomar esse lampião e seguir os seus próprios caminhos, alumiar os seus próprios caminhos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que nós possamos ficar com mais esse momento de reflexão e pensamento acerca da palavra de Deus, que ela fala sobre tudo. Já dizia o nosso amado irmão, pastor Guilhermino Cunha, há muito tempo atrás, ele sempre tinha um programa de rádio e dizia: a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Que nós possamos buscar na Bíblia a resposta para todas as coisas da nossa vida. Que Deus te abençoe. Eu continuo pedindo para você ajudar, dá o like lá e compartilha se você gostou e comente também. E que Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Em nome de Jesus. Amém.